Você já se perguntou como seria descobrir o amor verdadeiro no lugar mais improvável? Imagine uma jovem órfã sendo forçada a se casar com um empresário bilionário 30 anos mais velho. Parece o início de um pesadelo, não é? Mas e se eu te disser que essa história tem uma reviravolta que vai mexer com seu coração de uma forma que você jamais imaginou? Aliás, de onde você está assistindo, comenta aí sua cidade. E se essa história tocar seu coração, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para me ajudar a trazer mais histórias emocionantes como essa. Agora, prepare-se para uma montanha-russa de emoções. O espelho rachado refletia o rosto de Beatriz Santos como um mosaico partido. Aos 19 anos, seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de medo e resignação, enquanto as mãos trêmulas tentavam fixar o véu que pertencera à sua mãe. O vestido branco emprestado da vizinha pendia frouxo em sua silhueta delicada. Beatriz, anda logo, o carro já chegou. A voz áspera da tia Carmen ecoou pelo corredor estreito da casa na Penha. O tom não carregava alegria ou emoção, apenas impaciência, como se estivesse se livrando de um fardo. A jovem fechou os olhos e respirou fundo. 4 anos haviam se passado desde que os tios José e Carmen a acolheram após o acidente na Dutra que levou seus pais. 4 anos sendo tratada como uma despesa, um peso, uma obrigação. E agora eles haviam encontrado uma forma de transformar sua beleza em moeda de troca. Fernando Almeida, murmurou para si mesma, experimentando o nome do homem que se tornaria seu marido em algumas horas. Tudo o que sabia sobre ele vinha dos sussurros temerosos dos vizinhos, empresário implacável, dono de uma fortuna incalculável, temido nos corredores da Faria Lima. Um homem de 49 anos que, segundo José, resolveria todos os problemas da família. Beatriz tocou a antiga aliança da mãe pendurada em uma corrente fina no pescoço. Me dá força, mãe, sussurrou sentindo lágrimas queimarem os olhos. Eu não sei como vou sobreviver a isso. O som de uma buzina impaciente cortou o ar. Carmen apareceu na porta, os lábios franzidos em desaprovação. Que drama é esse? Você deveria estar agradecendo. Quantas meninas da periferia têm a chance de se casar com um bilionário? Uma chance. Beatriz se virou, a voz tremulando de indignação. Contida. Ou uma venda. Carmen desviou o olhar, a culpa piscando rapidamente em seus olhos, antes de ser substituída pela dureza habitual. A vida não é um conto de fadas, menina. Pelo menos assim você terá um futuro garantido. Beatriz observou sua reflexão uma última vez. A menina órfã e assustada da Penha estava prestes a se tornar Senhora Almeida. Mas a que preço, quando desceu as escadas e viu o Maybach preto estacionado na rua estreita, cercado por vizinhos curiosos. Uma certeza gelada tomou conta de seu coração. Sua vida, como a conhecia, estava chegando ao fim. Será que Beatriz conseguirá sobreviver a esse casamento ou descobrirá algo totalmente inesperado sobre Fernando Almeida? A diferença entre a Penha e o Morumbi nunca pareceu tão abissal quanto naquele momento. Beatriz observava pela janela, do carro as ruas se transformarem do asfalto rachado e casas apertadas da Zona Leste para as avenidas largas e mansões imponentes da Zona Sul de São Paulo. Primeira vez no Morumbi? Perguntou o motorista, um homem de meia-idade com semblante gentil. Beatriz apenas acenou, a voz presa na garganta. Seus dedos brincavam nervosamente com a barra do vestido enquanto tentava imaginar como seria o homem que a aguardava. As histórias que ouvia pintavam Fernando Almeida como um tirano empresarial, alguém que destruía concorrentes sem pestanejar e acumulava propriedades como troféus. O carro diminuiu a velocidade diante de um portão imponente. A propriedade se estendia por mais de 2.000 metros quadrados, com jardins meticulosamente cuidados e uma fonte de mármore no centro da entrada circular. A mansão era uma mistura de arquitetura clássica e moderna, com pilares brancos e janelas enormes que refletiam o céu nublado da tarde. Chegamos, senhora, anunciou o motorista. Senhora. A palavra ecoou estranhamente em seus ouvidos. Algumas horas atrás era apenas Beatriz da Penha. Agora estava prestes a se tornar Senhora Almeida. A porta se abriu
e uma mulher de aproximadamente 50 anos, vestida impecavelmente em um terno cinza, se aproximou com um sorriso profissional. Senhora, Beatriz, eu sou Helena, governanta da casa. Seja bem-vinda. Beatriz desceu do carro com pernas bambas. Tudo ali respirava luxo e poder, desde o mármore polido da entrada, até as esculturas estrategicamente posicionadas no jardim. Era um mundo que ela só conhecia através das novelas que assistia na casa dos tios. O senhor Fernando está esperando, na biblioteca, informou Helena, conduzindo-a através de um hall de entrada que parecia maior que toda a casa da Penha. Ele pediu para que se sentisse à vontade. Esta é sua casa agora. Sua casa. Mais uma expressão que soava irreal. Beatriz seguiu Helena por corredores decorados com quadros que provavelmente custavam mais que sua antiga vida inteira. Seus passos ecoavam no piso de mármore, criando uma sinfonia nervosa que traduzia exatamente como se sentia. Pararam diante de duas portas de madeira maciça. Helena bateu delicadamente antes de abrir. Senhor Fernando, senhora Beatriz, chegou. O ambiente da biblioteca a deixou sem fôlego. Estantes de livros do chão ao teto, uma lareira crepitante e poltronas de couro que pareciam abraçar quem se sentasse nelas. E ali, de costas para ela, estava um homem alto, contemplando algo através da janela. Fernando Almeida se virou lentamente. Beatriz prendeu a respiração. Esperava encontrar um homem rude, talvez até mesmo cruel nos olhos. Em vez disso, viu um rosto cansado, marcado pelos anos, mas com olhos surpreendentemente gentis. Cabelos grisalhos nas têmporas, porte elegante e algo em sua expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Beatriz, ele disse a voz mais suave do que ela imaginara. Espero que a viagem tenha sido confortável. Ela acenou, ainda processando a disparidade entre o que esperava e o que via. Foi obrigada. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Fernando parecia tão desconfortável quanto ela, as mãos profundas nos bolsos da calça social escura. Eu sei que essa situação não é ideal para nenhum de nós. Ele começou escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas espero que possamos tornar isso suportável. Suportável. A palavra carregava o peso de duas vidas que se uniriam por obrigação, não por escolha. Helena preparou o quarto principal para você, continuou Fernando. Eu ficarei no quarto de hóspedes bem até que se sinta mais confortável. Beatriz o encarou surpresa. Essa gentileza não fazia parte do roteiro que havia imaginado para essa noite. O que realmente se esconde por trás da fachada do temido empresário Fernando Almeida. A primeira semana na mansão passou como um sonho estranho. Beatriz acordava todas as manhãs no quarto principal, um ambiente maior que toda a casa dos tios com vista para o jardim e banheiro privativo, com uma banheira de mármore. Helena sempre deixava café fresco e frutas em uma bandeja delicada na mesinha ao lado da cama. Fernando cumpriu sua promessa. Dormia no quarto de hóspedes e mantinha uma distância respeitosa durante as refeições que aconteciam em um silêncio educado, mas carregado de tensão não dita. Naquela quinta-feira, Beatriz decidiu explorar a casa. Caminhou pelos corredores largos, descobrindo salas que pareciam cenários de filme, uma sala de música com um piano de cauda, uma sala de jantar formal que comportava 20 pessoas, um escritório, enorme com vista para a piscina. Foi no final do corredor do segundo andar que encontrou uma porta entreaberta. Através da fresta, vislumbrou Fernando sentado em uma poltrona, óculos de leitura, apoiados no nariz absorto em um livro. A luz da tarde filtrada pelas cortinas criava um halo dourado ao redor dele. E pela primeira vez Beatriz o viu não como o temido empresário, mas como um homem. Apenas um homem. Pode entrar. Ele disse sem levantar os olhos, como se tivesse sentido sua presença. Beatriz hesitou antes de empurrar a porta. O ambiente era surpreendentemente aconchegante, muito diferente da frieza formal do resto da casa. Livros espalhados, uma manta jogada casualmente sobre o braço do sofá, fotografias em moldura simples sobre uma escrivaninha. Desculpe, eu não queria incomodar, murmurou ela. Não incomoda. Fernando fechou o livro e a observou.
Como tem se sentido? Sei que deve ser difícil se adaptar a tudo isso. Havia algo genuíno em sua voz que fez Beatriz relaxar um pouco. É diferente. Muito diferente. Ele acenou como se entendesse perfeitamente. Esta casa pode ser opressiva às vezes. Muito formal, muito vazia. Vazia. Beatriz se perguntou quantas vezes ele se sentia sozinho naqueles corredores enormes. O que está lendo? Perguntou ela, aproximando-se cautelosamente. Fernando mostrou a capa 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Você... Quando posso. Na casa dos meus tios não sobrava muito tempo para... Beatriz parou, percebendo que estava revelando mais do que pretendia. Para, ele a encorajou gentilmente. Para nada que fosse só meu, ela admitiu, sentindo as bochechas esquentarem. Fernando a estudou por um momento, algo se movendo por trás de seus olhos castanhos. Esta é sua casa agora, Beatriz. Pode fazer tudo o que for só seu. A sinceridade em sua voz fez algo se agitar no peito dela. Por que está sendo tão gentil comigo? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Fernando tirou os óculos e passou a mão pelo cabelo. Porque você não pediu para estar aqui. Nenhum de nós pediu para esta situação. Mas você concordou com ela. Concordei, ele admitiu. Por razões que... Talvez você entenda um dia. Beatriz sentiu um buraco se abrir em seu estômago. Que tipo de razões? Fernando se levantou e caminhou até a janela. Lá fora o jardineiro aparava as rosas com movimentos precisos. Às vezes a gente se convence de que pode comprar qualquer coisa. Companhia, lealdade, amor. Ele se virou para ela. Mas não pode. A vulnerabilidade em sua admissão chocou Beatriz. Por um momento ela vislumbrou não o empresário todo-poderoso, mas um homem solitário que havia feito escolhas questionáveis. Você se arrepende? Ela perguntou em um sussurro. Fernando a encarou por um longo momento. Do casamento, não. De como ele aconteceu todos os dias. O peso de sua honestidade pairou entre eles, como uma ponte frágil. Beatriz sentiu algo se modificar dentro de seu peito. Não era amor ainda não, mas talvez fosse o início de uma compreensão. Eu fico aqui lendo porque é o único lugar da casa que parece real, ele confessou. Beatriz olhou ao redor novamente, notando os detalhes pessoais que havia perdido antes. Uma fotografia dele quando mais jovem, abraçado a um casal mais velho, uma caneca de café com uma pequena lasca na alça, um exemplar gasto de O Pequeno Príncipe. Posso ficar um pouco? Ela perguntou. Fernando sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ela via desde que chegara. Claro, há uma poltrona bem confortável ali. Quando Beatriz se acomodou na poltrona indicada, algo mudou no ar entre eles. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá o primeiro fio delicado de conexão humana. Será que essa conexão inesperada pode se transformar em algo mais profundo? 3 da manhã. Beatriz se virava na cama king size, incapaz de encontrar paz no sono. As lembranças do acidente na Dutra voltavam sempre nos momentos de silêncio, o barulho do metal se retorcendo, os gritos que se calaram abruptamente, o cheiro de borracha queimada. 4 anos haviam passado, mas o pesadelo permanecia vívido como se tivesse acontecido ontem. Um soluço escapou de sua garganta. Ela pressionou o rosto contra o travesseiro, tentando abafar o som, mas as lágrimas vieram com força total. A solidão da mansão amplificava cada emoção, cada lembrança dolorosa. Uma batida suave na porta a fez se endireitar rapidamente, limpando o rosto com as costas da mão. Beatriz, está tudo bem. A voz de Fernando soou através da madeira. Ela hesitou. Dizer que estava bem seria mentir, mas admitir sua fragilidade para um homem que mal conhecia parecia arriscado demais. Beatriz, ele chamou novamente, a preocupação evidente. Pode entrar, ela disse, a voz rouca. Fernando abriu a porta devagar, segurando uma xícara fumegante. Usava um robe de seda escuro e chinelos, os cabelos ligeiramente desalinhados. Ouvi um barulho e pensei... Ele parou ao ver o rosto úmido dela. O que aconteceu, pesadelo, ela admitiu, envolvendo os joelhos com os braços. Eu tenho pesadelos.
Fernando se aproximou lentamente, como se estivesse lidando com um animal ferido. Sobre o acidente, Beatriz acenou surpresa com sua percepção. Como você... Helena me contou um pouco sobre o que aconteceu com seus pais. Ele se sentou na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa. Chá de camomila. Minha mãe costumava fazer quando eu tinha pesadelos na infância. Ela aceitou a xícara, suas mãos tremulando ligeiramente. O chá estava na temperatura, perfeita, com um toque de mel que suavizava o amargor. Você quer falar sobre isso? Fernando perguntou gentilmente. Beatriz tomou um gole do chá, sentindo o calor se espalhando pelo peito. Havia anos não conversava sobre o acidente com ninguém. Os tios nunca demonstraram interesse em seus sentimentos, sempre mudando de assunto quando ela mencionava os pais. Era meu aniversário de 15 anos, começou ela a voz baixa. Eles estavam voltando de Campos do Jordão, onde tinham comprado um presente surpresa para mim. Um colar com uma borboleta. Sua mão tocou instintivamente o pescoço, onde agora usava apenas a aliança da mãe. Fernando escutava em silêncio, seu rosto refletindo uma compaixão genuína. A chuva estava forte na Dutra. O caminhão perdeu o controle e... Beatriz parou as palavras, se recusando a sair. Eu nunca consegui usar o colar. Ele se quebrou no acidente. E você se culpa por eles estarem na estrada naquele dia. Fernando observou com suavidade. Beatriz o encarou surpresa. Como você sabe? Porque eu conheço essa culpa. Ele olhou para as próprias mãos. Quando meu pai morreu, eu estava em uma reunião importante, em vez de estar com ele no hospital. Passei anos me perguntando, e se? E como você parou de se culpar? Fernando demorou para responder. Eu não parei completamente, mas aprendi que carregar essa culpa não me devolve o tempo perdido, apenas me rouba o tempo que ainda tenho. Beatriz bebeu mais um gole do chá, processando suas palavras. Você sente falta dele todos os dias. A honestidade de Fernando era desarmante. Ele era um operário da construção civil. Trabalhou a vida inteira para me dar oportunidades que ele nunca teve. Ironicamente, foi nas construções que encontrei minha vocação. Por isso, você constrói por ele. Em parte, também porque gosto de criar coisas que duram, que abrigam famílias, que fazem parte da vida das pessoas. Fernando sorriu tristemente. Meu pai ficaria orgulhoso, eu acho. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que surge quando duas pessoas reconhecem uma dor compartilhada. Obrigada, Beatriz disse finalmente. Por escutar, por não me fazer sentir frágil. Você não é frágil, Fernando respondeu com convicção. Você é forte. Sobreviveu a uma perda devastadora, foi rejeitada pelas pessoas que deveriam cuidar de você. E ainda assim está aqui. Isso é força, não fragilidade. Beatriz sentiu algo se aquecendo em seu peito, não apenas o chá, mas algo mais profundo. Era a primeira vez em anos que alguém a via não como um fardo ou uma obrigação, mas como uma pessoa digna de compreensão. Você vai conseguir dormir agora? Fernando perguntou, se levantando. Acho que sim. Ela lhe devolveu a xícara vazia. Fernando, sim, obrigada por tudo. Ele sorriu, aquele sorriso genuíno que ela estava começando a reconhecer. Boa noite, Beatriz. Quando a porta se fechou, Beatriz se deitou novamente, mas desta vez o travesseiro não parecia tão frio e a escuridão não parecia tão ameaçadora. Como essa intimidade inesperada mudará a dinâmica entre eles. O café da manhã passou a ter um sabor diferente depois daquela noite. Fernando e Beatriz ainda mantinham uma distância educada, mas algo havia mudado na qualidade do silêncio entre eles. Era menos tenso, mais expectante. Beatriz descobriu que Fernando saía para o escritório na Faria Lima todas as manhãs às 7 em ponto, voltando geralmente depois das 7 da noite. Durante o dia ela explorava a casa, descobria livros na biblioteca, conversava com Helena sobre receitas e lentamente começava a se sentir menos como uma invasora. Foi numa terça-feira que ela notou a primeira mudança pequena, mas significativa. Fernando chegou em casa mais cedo, por volta das 6. Beatriz estava na biblioteca lendo Dom Casmurro, havia encontrado uma edição com anotações nas margens escritas à mão, com uma caligrafia elegante. Como foi seu dia? Fernando perguntou, parando na porta da biblioteca.
Era a primeira vez que ele iniciava uma conversa casual. Beatriz levantou os olhos do livro ligeiramente surpresa. Tranquilo, estou lendo suas anotações, ela disse, mostrando o livro. Você não gosta muito do Bentinho. Fernando riu, um som rico que ela raramente ouvia. Ele é um personagem frustrante, ciumento possessivo, mas apaixonado, Beatriz adicionou, de uma forma doentia, mas apaixonado. Você acha que paixão justifica o ciúme? A pergunta carregava um peso que ela não conseguia identificar. Acho que paixão sem confiança é apenas medo disfarçado. Fernando a observou por um momento, como se estivesse vendo algo novo em seu rosto. Interessante perspectiva. E você acredita no amor? Beatriz perguntou, sentindo uma coragem súbita. A pergunta o pegou desprevenido. Fernando se apoiou no batente da porta, considerando a resposta. Eu costumava acreditar. Depois aprendi que as pessoas se casam por muitas razões. Dinheiro, status, conveniência. O amor? Bem, o amor parece ser opcional. Mas você se casou comigo. Ela apontou as bochechas, esquentando pela ousadia da observação. Me casei com você por razões práticas, ele admitiu. Mas isso não significa que eu não esperava que talvez pudéssemos encontrar algo real. O coração de Beatriz acelerou. E encontraram. Fernando a encarou por um longo momento. Eu acho que estamos descobrindo. O jantar naquela noite teve uma atmosfera diferente. Em vez de comerem em silêncio na sala de jantar formal, Fernando sugeriu que jantassem na cozinha, um ambiente menor e mais íntimo. Helena faz o melhor risoto de cogumelos de São Paulo. Ele comentou, servindo vinho para ambos. Nunca havia comido risoto antes de vir para cá, Beatriz confessou. Na casa dos meus tios era mais arroz e feijão mesmo. E do que você sente? Mais falta. Beatriz pensou por um momento. Do pão de açúcar da minha mãe. Ela fazia nas tardes de domingo e a casa toda ficava com cheiro de canela. Helena poderia ensinar você a fazer, Fernando sugeriu, se você quiser. A ideia de cozinhar novamente, de criar algo com as próprias mãos, fez os olhos de Beatriz brilharem. Você acha que ela não se importaria? Tenho certeza de que ela adoraria a companhia. Enquanto comiam, Fernando contou sobre seu dia no Mimosyates e escritório, sobre os projetos de construção, sobre a frustração de lidar com burocracia governamental. Beatriz se pegou genuinamente interessada, fazendo perguntas, oferecendo perspectivas que ele claramente não havia considerado. Você tem uma mente inteligente, ele observou. Já pensou em estudar? Estudar, Beatriz, quase engasgou com o vinho. Eu mal terminei o ensino médio. Isso não significa nada. Você é inteligente e perspicaz, tem opiniões próprias. Poderia fazer qualquer coisa que quisesse. A sinceridade em sua voz fez algo se mexer no peito dela. Você realmente acredita nisso? Absolutamente. Depois do jantar, eles voltaram à biblioteca. Fernando havia colocado música clássica, algo suave, que criava uma atmosfera aconchegante. Beatriz se acomodou na poltrona que estava começando a considerar sua, enquanto Fernando retomou a leitura na poltrona ao lado. Fernando, ela disse depois de um tempo. Obrigada. Por me fazer sentir que posso ser mais do que eu pensava. Fernando baixou o livro e a olhou. Na luz suave da lareira, os olhos verdes dela pareciam ainda mais expressivos. Você sempre foi mais Beatriz. Só precisava de alguém que te deixasse ver isso. Era a primeira vez que ele usava seu nome com tal ternura. E Beatriz sentiu algo se derreter em seu peito. Não era amor ainda. Era muito cedo para isso. Mas era o reconhecimento de que talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar algo bonito, juntos. Será que essa proximidade crescente levará a uma conexão ainda mais profunda? 3 semanas haviam se passado desde o casamento, e a rotina na mansão havia encontrado um ritmo próprio. Beatriz acordava cedo para tomar café com Fernando antes que ele saísse para o escritório. Passava as manhãs com Helena aprendendo receitas e as tardes lendo na biblioteca. As noites se tornaram momentos de conversa genuína, onde eles compartilhavam histórias, opiniões e gradualmente pedaços de suas almas. Naquela sexta-feira, Fernando chegou em casa com aparência particularmente cansada.
Beatriz notou as linhas de tensão ao redor de seus olhos, a forma como seus ombros curvavam sob o peso de algum fardo invisível. Dia difícil, ela perguntou quando ele se juntou a ela na biblioteca. Reunião complicada. Projeto de um complexo residencial em Alphaville que está enfrentando problemas com licenças ambientais. Fernando se deixou cair na poltrona, passando as mãos pelo rosto. Às vezes eu me pergunto se vale a pena toda essa pressão. Beatriz observou por um momento. Havia algo vulnerável na postura dele, uma exaustão que ia além do cansaço físico. Posso fazer alguma coisa? Ela ofereceu gentilmente. Fernando sorriu, mas era um sorriso cansado. Só sua companhia já ajuda. Eles leram em silêncio, por um tempo, mas Beatriz não conseguia se concentrar nas palavras. Continuava observando Fernando discretamente, notando como ele massageava as têmporas com os dedos, como seus ombros permaneciam tensos, mesmo sentado. Fernando, ela disse finalmente fechando o livro, você tem dor de cabeça. Um pouco, ele admitiu, tensão acumulada. Beatriz hesitou por um momento, depois se levantou e se aproximou de sua poltrona. Posso tentar ajudar, Fernando. A olhou com curiosidade, e ela sentiu o sangue subir às bochechas. Minha mãe costumava massagear a cabeça do meu pai quando ele chegava cansado do trabalho. Ela explicou rapidamente. Eu aprendi observando. Mas se você não se sentir confortável... Eu gostaria, Fernando disse suavemente. Beatriz se posicionou atrás da poltrona, as mãos tremulando ligeiramente. Era a primeira vez que tocaria em Fernando além dos cumprimentos formais. Quando seus dedos encontraram as têmporas dele, ela sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. A pele dele era quente e ligeiramente áspera, onde a barba crescia. Beatriz começou com movimentos delicados circulares, aplicando uma pressão suave, como havia visto sua mãe fazer anos atrás. Fernando fechou os olhos e suspirou profundamente. Isso é muito bom. Encorajada, Beatriz continuou seus dedos deslizando para o couro cabeludo, massageando com movimentos lentos e deliberados. Ela podia sentir a tensão saindo dos músculos dele, via como seus ombros gradualmente relaxavam. Seus pais tinham um casamento feliz, Fernando perguntou a voz sonolenta. Tinham. Beatriz respondeu, suas mãos continuando o movimento hipnótico. Eles se conheceram ainda adolescentes. Namoraram por 5 anos antes de se casar. Meu pai dizia que minha mãe era sua alma gêmea. Como você sabia que eles eram felizes? Beatriz pensou por um momento. Pequenas coisas. A forma como meu pai olhava para minha mãe quando ela estava cozinhando. Como ela sempre pegava a mão dele quando assistiam TV. Eles tinham uma linguagem própria, feita de olhares e sorrisos. Você quer isso? Fernando perguntou. Um amor assim. As mãos de Beatriz pararam por um momento. Era uma pergunta carregada, considerando a situação deles. Eu sempre quis, ela admitiu. Mas depois que eles morreram, comecei a achar que talvez fosse um tipo de felicidade que não seria para mim. E agora, Beatriz recomeçou a massagem em seus dedos, encontrando um nó de tensão na base do pescoço dele. Agora eu não sei. Talvez existam diferentes tipos de amor. Talvez alguns cresçam devagar, construídos sobre confiança e cuidado, em vez de paixão instantânea. Fernando abriu os olhos e virou a cabeça para olhá-la. Seus rostos estavam próximos, tão próximos, que ela podia ver os pequenos pontos dourados em seus olhos castanhos. Beatriz, ele sussurrou. Sim, obrigado por cuidar de mim. Havia algo na voz dele, uma ternura que fez o coração de Beatriz acelerar. Ela estava intensamente consciente de suas mãos, ainda apoiadas nos ombros dele, do calor emanando de seu corpo, da forma como ele a olhava, como se estivesse vendo algo precioso. De nada, ela murmurou. Fernando levantou uma das mãos e, hesitante, tocou o rosto dela. Seu polegar traçou delicadamente a linha da bochecha de Beatriz e ela sentiu como se pequenas faíscas elétricas seguissem seu toque. Você é muito bonita, ele disse suavemente. Mas mais que isso, você é boa, genuinamente boa. Beatriz sentiu lágrimas piscarem em seus olhos.
Ninguém havia a chamado de boa em muito tempo. Fernando, eu sei que este casamento não foi escolha sua. Ele continuou sua mão ainda acariciando seu rosto. Mas eu sou grato. Mais grato do que você pode imaginar. O momento se estendeu, entre eles carregado de possibilidades não ditas. Beatriz se perguntou se ele a beijaria se ela queria que ele a beijasse. A resposta a surpreendeu: sim, ela queria. Mas Fernando apenas sorriu, sua mão se afastando gentilmente. Você deve estar cansada, ele disse. Boa noite, Beatriz. Boa noite, ela respondeu, ainda processando a intensidade do momento. Quando chegou ao quarto, Beatriz se olhou no espelho. Suas bochechas estavam coradas, seus olhos brilhantes. Pela primeira vez, desde que chegara à mansão, ela se reconheceu no reflexo. Não era mais apenas a menina órfã da Penha ou a esposa, obrigatória de um estranho. Ela estava se tornando alguém novo, alguém que talvez pudesse ser amada. Será que esse primeiro toque íntimo marcará o início de algo mais profundo entre eles? A manhã de sábado trouxe uma surpresa que mudaria tudo. Beatriz estava na cozinha com Helena, aprendendo a fazer o pão de açúcar da sua mãe, quando Fernando apareceu na porta, com uma expressão incomum, uma mistura de nervosismo e determinação. Beatriz, você pode vir comigo? Ele perguntou. Algo que preciso te mostrar. Intrigada, ela limpou as mãos na toalha e o seguiu. Em vez de se dirigir à biblioteca ou qualquer outro cômodo familiar, Fernando a levou para seu escritório privado, um ambiente que ela nunca havia entrado. O escritório era impressionante. Uma mesa de madeira maciça, estantes repletas de livros de arquitetura e negócios diplomas emoldurados nas paredes. Mas foi para um arquivo específico que Fernando se dirigiu, retirando uma pasta grossa. Sente-se, ele disse, indicando uma poltrona em frente à mesa. Beatriz obedeceu, crescendo a ansiedade, borbulhando em seu estômago. Fernando parecia estar se preparando para uma conversa difícil. Antes de tudo, quero que saiba que o que vou te contar muda tudo. Ele começou sentando-se em frente a ela. E depois de saber, você terá uma escolha a fazer. Fernando, você está me assustando. Ele respirou fundo e abriu a pasta. Lembra? Quando eu disse que me casei com você por razões práticas? Lembro. Bem, isso não era exatamente verdade. Fernando retirou uma série de documentos da pasta. Beatriz, eu preciso que você saiba que eu a vi antes. Antes do casamento, arranjado pelos seus tios. O mundo de Beatriz parou. Como assim? Há 2 meses eu estava visitando uma das obras da empresa na Zona Leste. Era um projeto de habitação popular perto da Penha. Você estava voltando da padaria carregando sacolas de compras. Fernando sorriu tristemente. Você ajudou uma senhora idosa que havia tropeçado, ficou com ela até ter certeza de que estava bem. Depois esperou o ônibus por quase 1 hora na chuva. Beatriz o encarava, tentando processar a informação. Você me viu. Não apenas vi. Fiquei fascinado. Havia algo em você na forma como tratava as pessoas, na dignidade, mesmo em meio às dificuldades. Fernando se levantou e caminhou até a janela. Então eu fiz algo que talvez tenha sido errado. Pedi para um investigador particular descobrir quem você era. Você me investigou. A voz de Beatriz tremulou entre descrença e indignação. Eu precisava saber. E quando descobri sua situação órfã, vivendo com tios que claramente não se importavam com você, sem perspectivas, sem futuro garantido, Fernando se virou para ela. Eu queria ajudar. Então você arquitetou tudo isso. Beatriz se levantou abruptamente. O casamento, a oferta aos meus tios, tudo. Sim. Fernando admitiu a culpa evidente em sua voz. Procurei seus tios e fiz uma proposta financeira que eles não poderiam recusar. Mas, Beatriz, eu juro para você, não foi apenas capricho ou você me comprou. A realização atingiu Beatriz como um soco. Literalmente me comprou. Não foi assim. Fernando se aproximou, mas ela recuou. Eu me apaixonei por você, antes mesmo de te conhecer, por sua bondade, sua força, sua beleza interior. Se apaixonou por uma fantasia? Beatriz estava tremendo de raiva e confusão. Você não me conhecia?
ainda não me conhece. Fernando parou as palavras dela, o atingindo como lâminas. Você está certa. Eu me apaixonei por uma ideia de você. Mas estas últimas semanas, conhecendo a pessoa real, conversando com você, vendo sua inteligência, sua compaixão... Ele fez uma pausa. Agora eu me apaixonei por você de verdade. Beatriz sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz? Como posso confiar em você? Porque vou te dar algo que ninguém jamais teve. Fernando disse, abrindo uma gaveta da mesa e retirando um envelope grosso. Poder. Ele estendeu o envelope para ela. Com mãos trêmulas, Beatriz o abriu. Dentro havia documentos legais, carimbos oficiais, e no topo uma declaração que a fez perder o fôlego. Transferência total de bens. Ela leu em voz alta. Fernando Almeida transfere todas as suas propriedades, empresas e contas bancárias para Beatriz Santos Almeida. Efetivo a partir de hoje, Fernando completou. Tudo que é meu agora é seu. A casa, as empresas, as contas bancárias, os investimentos. Tudo. Beatriz olhou para ele incrédula. Por que faria isso? Porque quero que você tenha uma escolha real. Se quiser ir embora, pode. Você terá recursos para viver qualquer vida que desejar. Pode me divorciar e ficar com metade de tudo, ou pode ficar comigo porque quer não, porque precisa. Isso é loucura, ela murmurou folheando os documentos. É liberdade, Fernando corrigiu. Pela primeira vez na sua vida você terá poder total sobre seu destino. Beatriz deixou os documentos caírem sobre a mesa. E se eu decidir ir embora? Fernando sorriu tristemente. Então eu torcerei para que seja feliz, e vou passar o resto da vida sabendo que pelo menos uma vez fiz a coisa certa. O silêncio entre eles era denso, carregado de emoções conflitantes. Beatriz sentia como se todo o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Preciso pensar, ela disse, finalmente. Claro, todo o tempo que precisar. Beatriz saiu do escritório em estado de choque, os documentos apertados contra o peito. Fernando havia acabado de lhe dar tudo, e ao mesmo tempo havia destruído a frágil confiança que vinha construindo entre eles. Como Beatriz lidará com essa revelação bombástica que mudou tudo? Os 3 dias seguintes foram um tormento. Beatriz mal conseguia olhar para Fernando nos olhos durante as refeições, e as conversas na biblioteca cessaram completamente. Ela passou horas no quarto, folheando os documentos de transferência, tentando compreender a magnitude do que havia acontecido. Fernando respeitou seu pedido de espaço, mas ela podia sentir seus olhos preocupados sobre ela, sempre que estavam no mesmo ambiente. Ele parecia ter envelhecido anos em poucos dias, as linhas ao redor dos olhos mais pronunciadas, os ombros permanentemente curvados. Na quarta-feira à noite, Beatriz finalmente tomou uma decisão. Precisava sair daquela casa, respirar ar puro, pensar com clareza, longe da presença desconcertante de Fernando. Pegou alguns documentos e pediu para o motorista a levar até um hotel, no centro da cidade. Senhora, o senhor Fernando. O motorista começou claramente desconfortável. Não se preocupe, João. Eu assumo a responsabilidade, Beatriz disse firmemente. O hotel que escolheu era simples, mas limpo. Nada parecido com o luxo da mansão, e isso a tranquilizou. Precisava estar em um ambiente neutro para pensar. Sentada na cama do quarto modesto, Beatriz espalhou os documentos à sua frente. Segundo. Os papéis, ela agora era proprietária de 5 empresas de construção civil, 3 shopping centers, 2 torres comerciais na Faria Lima, 15 propriedades residenciais de alto padrão, contas bancárias que somavam valores que ela mal conseguia pronunciar, ações e investimentos diversos. Era uma fortuna incalculável, suficiente para viver várias vidas em completo conforto, para ajudar incontáveis pessoas, para fazer qualquer coisa que sonhasse. E tudo tinha sido entregue a ela por um homem que a havia comprado e depois se apaixonado por ela. Beatriz pressionou as palmas das mãos contra os olhos, tentando organizar o turbilhão de emoções. Raiva pela manipulação, gratidão pela liberdade, confusão sobre seus próprios sentimentos, e no fundo uma dor surda que ela não queria admitir.
Ela havia começado a se apaixonar por Fernando. O telefone do quarto tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhora Almeida. Era a voz de Helena carregada de preocupação. O senhor Fernando está muito aflito. Ele não dormiu desde que a senhora saiu. Helena, eu preciso de tempo. Eu entendo, querida, mas ele está se culpando terrivelmente. Disse que destruiu a única coisa boa que aconteceu na vida dele. Beatriz fechou os olhos. O que você acha que eu deveria fazer? Houve uma pausa. Posso falar como alguém que trabalha para esta família há 15 anos. Claro. Eu vi o Sr. Fernando com muitas mulheres ao longo dos anos, sempre interessadas no dinheiro, no status. Ele sabia disso e elas sabiam que ele sabia. Era um jogo de interesses mútuos. Helena fez uma pausa. Mas nunca vi ele olhar para ninguém da forma como olha para a senhora, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mas ele me enganou, Helena. Tudo foi uma farsa desde o início. Foi a forma desajeitada de um homem solitário tentar encontrar algo real. A pergunta ecoou na mente de Beatriz depois que Helena desligou. Ela caminhou até a janela do hotel, observando a movimentação da cidade lá embaixo. São Paulo pulsava com energia indiferente aos dramas pessoais de seus habitantes. Sua vida havia sido uma série de perdas, os pais, a segurança, a dignidade, na casa dos tios. E então Fernando apareceu oferecendo não apenas conforto material, mas algo que ela havia esquecido, que existia alguém que se importava com ela. Sim, os métodos dele haviam sido questionáveis. Mas as ações subsequentes, o respeito à gentileza, a transferência de todos os bens mostravam um homem tentando corrigir o que percebia como erro. Beatriz tocou a aliança da mãe no pescoço. O que seus pais aconselhariam? Eles que haviam construído um amor sólido baseado em confiança e companheirismo. Talvez a pergunta não fosse se Fernando havia agido certo ou errado, mas se ela conseguia perdoá-lo. E mais importante, se conseguia imaginar uma vida sem ele. A resposta veio mais clara do que esperava. Nas últimas semanas, ela havia descoberto não apenas o luxo de viver bem, mas o prazer de compartilhar pensamentos com alguém que os valorizava. Havia aprendido que merecia ser tratada com carinho. Havia começado a sonhar com um futuro. E em todos esses sonhos, Fernando estava presente. Beatriz olhou para os documentos espalhados na cama. Poder. Era isso que Fernando havia lhe dado. Não apenas poder financeiro, mas o poder de escolher. E ela já sabia qual seria sua escolha. Mas primeiro haveria condições. Na manhã seguinte, Beatriz ligou para Fernando. "Posso voltar para casa?" ela perguntou. A voz dele estava rouca de emoção quando respondeu. "Sempre. Esta sempre foi sua casa. Então nos vemos hoje à noite. Temos muito que conversar. Que condições Beatriz estabelecerá e como isso mudará o relacionamento deles?" Beatriz voltou à mansão ao entardecer, carregando uma resolução que havia cristalizado durante sua noite de reflexão. Fernando a esperava na sala de estar, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Quando a viu entrar, todo seu corpo se descontraiu em alívio visível. "Beatriz", ele murmurou como se estivesse confirmando para si mesmo que ela realmente havia voltado. "Precisamos conversar", ela disse, mantendo a voz firme, apesar do coração acelerado. "Na biblioteca." Fernando acenou e a seguiu em silêncio. Uma vez na biblioteca, Beatriz se posicionou de frente para ele os documentos de transferência em suas mãos. "Primeiro quero que entenda uma coisa", ela começou. "Você me magoou profundamente. A descoberta de que nossa história toda foi orquestrada, isso mexeu comigo de uma forma que você talvez nunca compreenda totalmente." Fernando baixou a cabeça. "Eu sei, e me arrependo amargamente da forma como tudo aconteceu. Mas", Beatriz continuou, "também reconheço que suas ações posteriores mostraram um homem tentando fazer o que acredita ser certo. A transferência de bens, o respeito ao meu espaço, a honestidade sobre tudo." Ela fez uma pausa. "Isso conta para alguma coisa." Fernando levantou os olhos, uma centelha de esperança brilhando neles. "Então eu decidi ficar", Beatriz anunciou. "Mas com condições." "Qualquer coisa", Fernando disse rapidamente. "Qualquer coisa que você quiser."
Beatriz sorriu ligeiramente diante de sua pressa. Primeiro, nada mais de segredos entre nós. Transparência total, mesmo que seja doloroso. Aceito. Segundo, estes documentos voltam para você. Ela estendeu os papéis de transferência. Eu não quero sua fortuna. Quero sua confiança, mas não dessa forma. Fernando a encarou perplexo. Beatriz, não. Isso é para te dar segurança e independência. Fernando, ela o interrompeu gentilmente. Se vamos construir algo real, tem que ser baseado em escolha mútua, não em segurança financeira. Eu escolho ficar porque quero estar com você, não porque você me deu razões financeiras para isso. Mas, e se você mudar de ideia? E se eu decepcionar você novamente? Beatriz se aproximou dele, parando a apenas alguns centímetros de distância. Então eu irei embora. Mas será minha escolha baseada em quem somos um para o outro, não em contratos ou transferências. Fernando estudou seu rosto por um longo momento. Você tem certeza? Absoluta. Beatriz colocou os documentos na mesa, entre eles. Terceira condição, começamos do zero. Esquecemos como tudo isso começou e construímos nossa própria história a partir de agora. E a quarta condição? Fernando perguntou, notando a hesitação dela. Beatriz respirou fundo, sabendo que a próxima parte seria a mais difícil. Que você me conte sobre as outras mulheres. Fernando piscou claramente, não esperando essa solicitação. As outras mulheres, Helena mencionou que houve outras. Eu preciso saber com o que estou lidando. Quem eram, o que significavam para você, por que não deu certo? Fernando se afastou, passando as mãos pelos cabelos. Era óbvio que esse era um território desconfortável para ele. Foram arranjos, na maioria, ele disse finalmente. Mulheres interessadas no dinheiro, no status. Eu sabia, elas sabiam. Era conveniente para ambos os lados. Você amou alguma delas? Pensei que sim. Uma vez. Fernando se virou para ela. Há 5 anos conheci uma mulher chamada Patrícia. Inteligente, bem-sucedida, independente. Namoramos por 2 anos. O que aconteceu? Descobri que ela estava me traindo com um sócio. Quando confrontei ela, disse que eu era incapaz de amar de verdade, que era frio demais, controlador demais. Fernando riu amargamente. Talvez ela estivesse certa. Beatriz. Sentiu uma pontada de compaixão. Você acredita nisso, que é incapaz de amar? Não acreditava. Fernando respondeu, olhando diretamente para ela. Até te conhecer. O coração de Beatriz deu um salto, mas ela se manteve focada. E agora? Agora eu sei que sou capaz de amar. Talvez seja tarde demais, talvez eu seja velho demais para aprender, mas... Ele se aproximou dela novamente. Eu te amo, Beatriz. Não a ideia de você, não a fantasia que criei. Eu amo a mulher real, que lê Dom Casmurro e discorda das minhas opiniões, que faz chá de camomila, quando estou cansado, que tem pesadelos, mas ainda encontra força para cuidar dos outros. As palavras dele atingiram Beatriz como ondas, derrubando as últimas barreiras que havia construído ao redor do coração. Fernando, ela sussurrou. Eu sei que sou mais velho, que cometi erros terríveis, que talvez não mereça uma segunda. Chance, ele continuou. Fernando, ela repetiu mais alta desta vez. Ele parou, olhando para ela com expectativa ansiosa. Eu também te amo, Beatriz disse simplesmente. O alívio e a alegria que se espalharam pelo rosto de Fernando foram quase palpáveis. Mesmo depois de tudo. Apesar de tudo, por causa de quem você se mostrou ser, não por causa de como tudo começou. Fernando se aproximou mais, levantando as mãos para tocar o rosto dela hesitantemente. Posso? Em resposta, Beatriz se ergueu, nas pontas dos pés, e tocou os lábios nos dele. O beijo foi suave, primeiro tentativo, como uma pergunta sendo feita e respondida. Depois se aprofundou, carregado de todas as emoções que haviam se acumulado entre eles nas últimas semanas. Quando se separaram, ambos estavam respirando rapidamente. Então é um novo começo, Fernando perguntou. É um novo começo, Beatriz confirmou. Como será essa nova fase do relacionamento deles, agora baseada no amor verdadeiro? Os meses seguintes trouxeram uma transformação completa na dinâmica da mansão. Fernando e Beatriz não eram mais 2 estranhos navegando desconfortavelmente,
Ao redor um do outro, mas um casal genuinamente apaixonado, descobrindo as camadas de intimidade que o amor verdadeiro proporciona. Fernando começou a chegar em casa mais cedo ansioso para dividir os acontecimentos do dia com Beatriz. Ela, por sua vez, encontrou em Helena uma mentora disposta a ensinar não apenas receitas, mas também como gerenciar uma casa grande e, eventualmente, como entender o mundo dos negócios de Fernando. Você tem jeito para números, Helena observou certa tarde, enquanto Beatriz a ajudava a revisar as contas da casa. E mais importante, tem bom senso. Fernando vem me ensinando sobre as empresas, Beatriz confessou. É fascinante ver como os projetos de construção moldam a vida das pessoas. Foi durante uma dessas conversas sobre negócios que Fernando fez uma proposta inesperada. Há um terreno em Alphaville que estou considerando comprar, ele disse durante o jantar, para um projeto residencial familiar. Mas um empreendimento? Beatriz perguntou, mastigando delicadamente um pedaço do risoto que havia aprendido a fazer. Não exatamente. Fernando hesitou como se estivesse nervoso. Eu estava pensando, talvez fosse hora de construirmos nossa própria casa. Beatriz parou de comer o garfo suspenso no ar. Nossa própria casa. Esta mansão é linda, mas ela carrega muita história, muitas lembranças de quem eu era antes. Fernando se inclinou para a frente. Eu gostaria de construir algo novo, algo que seja verdadeiramente nosso. O coração de Beatriz acelerou. Você está falando sério? Completamente. Você poderia ajudar a projetar e escolher cada detalhe. Seria nossa criação conjunta. A ideia de criar um lar com Fernando, de ter um espaço que fosse verdadeiramente deles desde o início, encheu Beatriz de uma emoção que ela mal conseguia conter. Quando podemos ver o terreno? Ela perguntou, os olhos brilhando. Fernando sorriu. Aquele sorriso caloroso que ela havia aprendido a amar. Que tal amanhã? O terreno em Alphaville era perfeito, localizado em uma área tranquila, com vista para uma pequena reserva de mata atlântica. Tinha o tamanho ideal para uma casa-família e jardins amplos. Enquanto caminhavam pelo espaço, Fernando e Beatriz foram construindo a casa dos sonhos em palavras. A biblioteca ficaria aqui, Beatriz disse, apontando para uma área com árvores que ofereceriam sombra natural, com grandes janelas para que possamos ver o jardim enquanto lemos. E aqui, Fernando adicionou, indicando um espaço próximo, poderíamos ter uma sala de música. Você gostaria de aprender piano? Sério? Beatriz se virou para ele surpresa. Por que não? Você tem uma mente rápida para aprender coisas novas. Enquanto exploravam cada canto do terreno, algo mudou entre eles. Não era mais apenas um relacionamento de duas pessoas aprendendo a viver juntas, mas a visão compartilhada de um futuro que construiriam lado a lado. Fernando, Beatriz disse quando estavam parados debaixo de uma árvore centenária no centro do terreno. Sim, obrigada, por me dar não apenas uma nova vida, mas a chance de ajudar a criar nosso futuro. Fernando a puxou para perto, envolvendo-a em seus braços. Você me deu muito mais, Beatriz. Me deu uma razão para querer construir algo duradouro. Eles se beijaram debaixo da árvore e Beatriz sentiu como se estivesse selando um pacto não apenas com Fernando, mas com o futuro que estavam prestes a criar juntos. Na semana seguinte, Fernando chegou em casa com notícias inesperadas. Assinei a compra do terreno, ele anunciou durante o jantar. Já? Beatriz perguntou surpresa. Mas há mais. Quero que você seja minha sócia oficial no projeto. Beatriz quase engasgou com o vinho. Como assim, sócia? 50% do projeto será seu. Seu nome nos documentos, suas decisões respeitadas, sua visão incorporada em cada aspecto. Fernando se inclinou para a frente. Quero que nossa casa seja verdadeiramente nossa em todos os aspectos. Lágrimas brilharam nos olhos de Beatriz. Você confia tanto assim em mim. Confio em nós, Fernando corrigiu. E quero que o mundo saiba que você não é apenas minha esposa, mas minha parceira em tudo. Naquela noite, enquanto estavam na biblioteca, Beatriz finalmente fez a pergunta que havia estado evitando. Fernando, você quer filhos? A pergunta o pegou de surpresa. Ele baixou o livro que estava lendo e a olhou pensativo. Eu nunca pensei que queria,
Ele disse lentamente. Sempre achei que seria um pai terrível, muito focado no trabalho, muito rígido. E agora? Fernando a estudou por um longo momento. Agora imagino como seria ter uma menina com seus olhos verdes ou um menino com sua bondade. E a ideia não me assusta mais. Beatriz sentiu o coração acelerar. A mim também não. Então, talvez, Fernando disse, se aproximando dela na poltrona, devêssemos começar a projetar um quarto para bebê junto com o resto da casa. Beatriz riu uma risada, cheia de alegria e possibilidades. Acho que sim. Enquanto se aninhava nos braços de Fernando, Beatriz pensou em como sua vida havia mudado. Completamente. De uma menina órfã sem perspectivas, ela havia se tornado uma mulher amada, respeitada, e agora sócia em uma aventura que incluía não apenas construir uma casa, mas possivelmente uma família. Será que os sonhos de Fernando e Beatriz se concretizarão da forma como planejaram? 6 meses depois, a construção da casa em Alphaville estava em ritmo acelerado e Beatriz havia se surpreendido com sua própria capacidade de tomar decisões arquitetônicas e gerenciar parte do projeto. Fernando a incluía em todas as reuniões com os arquitetos e empreiteiros, e ela rapidamente ganhou o respeito da equipe com suas sugestões práticas e atenção aos detalhes. A senhora tem um olho natural para design, comentou o arquiteto. Após Beatriz sugerir uma modificação na posição das janelas da sala de estar para otimizar a luz natural. Mas foi durante uma visita de inspeção à obra que Beatriz recebeu a notícia que mudaria tudo. Eles estavam examinando o progresso da biblioteca quando Beatriz sentiu uma onda de náusea súbita. Teve que se apoiar na parede, o rosto perdendo toda a cor. Beatriz Fernando correu para ampará-la. O que houve? Acho que é só o cheiro de tinta, ela murmurou, mas no fundo sabia que não era isso. No carro a caminho de casa, Fernando insistiu que ela procurasse um médico. Você tem estado meio enjoada pela manhã também. Pode ser algo que comeu ou estresse da obra. Beatriz tocou instintivamente o ventre, um sorriso secreto brincando em seus lábios. Fernando, eu acho que sei o que pode ser. Ele a olhou pelo retrovisor. O que, para não farmácia, por favor. 2 horas depois, eles estavam no banheiro da mansão, olhando para 2 testes de gravidez positivos sobre a bancada de mármore. 2 risquinhos. Beatriz murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Fernando está vendo 2 risquinhos. Fernando a envolveu em seus braços e ela pôde sentir que ele também estava chorando. Um bebê, ele sussurrou contra seus cabelos. Nosso bebê. Você está feliz? Beatriz perguntou, se afastando para ver o rosto dele. Feliz. Fernando riu através das lágrimas. Beatriz, eu estou radiante. Estou apavorado, mas radiante. Os meses seguintes foram um turbilhão de mudanças. Fernando se tornou protetor a ponto de ser quase cômico, insistindo que Beatriz evitasse a obra e checando 2 vezes todo o alimento antes que ela consumisse. Helena estava radiante com a perspectiva de ter um bebê na casa e começou a tricotar cobertinhas em todos os tons de amarelo que conseguiu encontrar. Ainda não sabemos se é menino ou menina, Beatriz disse, rindo das pilhas de roupinhas amarelas que Helena estava acumulando. Não importa, Helena respondeu, os olhos brilhando. Este bebê será amado independentemente de qualquer coisa. O relacionamento entre Fernando e Beatriz se aprofundou ainda mais durante a gravidez. Ele lia livros sobre paternidade e instalou um aplicativo no celular para acompanhar o desenvolvimento do bebê, e todas as noites conversava com a barriga crescente de Beatriz. Hoje seu papai aprovou o projeto da prainha para crianças no condomínio. Ele murmurava, as mãos espalmadas sobre o ventre dela. Ele quer que você tenha um lugar seguro para brincar quando crescer. Ela, Beatriz corrigiu brincando. Tenho certeza de que é menina. Porque você tem tanta certeza, intuição maternal. Beatriz sorriu. E porque ela já é teimosa como você, fica chutando sempre que você fala de trabalho. Quando chegaram ao 5º mês de gravidez, receberam uma surpresa durante o ultrassom. Parabéns, disse a médica, movendo o transdutor sobre a barriga de Beatriz. Vocês vão ter um menino. Fernando apertou a mão de Beatriz, ambos olhando fascinados para a imagem na tela.
Um menino. Fernando repetiu a voz cheia de admiração. Pedro, Beatriz disse de repente. Quero que ele se chame Pedro. Pedro Almeida, Fernando experimentou o nome. É perfeito. Naquela noite, enquanto jantavam na nova casa, que havia ficado pronta na semana anterior, Fernando fez uma declaração que tocou profundamente o coração de Beatriz. Sabe, eu sempre pensei que meu legado seriam os prédios que construí, as empresas que criei. Ele disse olhando ao redor da sala de jantar aconchegante que haviam projetado juntos. Mas agora percebo que meu verdadeiro legado será nosso filho e a família que construímos. Beatriz estendeu a mão através da mesa, entrelaçando os dedos com os dele. Nós construímos Fernando, juntos. A casa em Alphaville era tudo que haviam sonhado e mais. A biblioteca tinha grandes janelas com vista para o jardim, exatamente como Beatriz havia imaginado. A sala de música abrigava um piano de cauda, onde ela havia começado a ter aulas. O quarto do bebê estava pintado em tons suaves de azul e branco, com móveis de madeira clara que Fernando havia escolhido pessoalmente. É engraçado, Beatriz comentou certa noite enquanto arrumavam os últimos detalhes do quarto do bebê. 1 ano atrás, eu não conseguia imaginar ser mãe. Achava que nunca teria uma família própria. E agora? Fernando perguntou, montando o berço com concentração extrema. Agora não consigo imaginar minha vida de outra forma. Beatriz passou a mão sobre a barriga, sentindo Pedro se mexer como se estivesse respondendo à sua voz. É como se toda a dor, toda a perda tivessem sido necessárias para me trazer até aqui. Até vocês dois. Fernando parou o que estava fazendo e se aproximou dela, envolvendo tanto Beatriz quanto a barriga em um abraço cuidadoso. Eu te amo, ele murmurou. Vocês dois são minha vida inteira. Quando Pedro finalmente nasceu numa manhã ensolarada de primavera, Fernando chorou mais que Beatriz. Segurou o filho pela primeira vez com mãos trêmulas, sussurrando promessas sobre o tipo de pai que seria o tipo de mundo que construiria para ele. Ele é perfeito, Fernando disse, os olhos não se desviando do rostinho enrugado do bebê. Como nós, Beatriz respondeu sorrindo através do cansaço. Uma família perfeita. Como a chegada de Pedro transformará ainda mais a vida do casal. Pedro trouxe uma alegria intensa para a casa, mas também desafios que nenhum dos dois havia antecipado completamente. As noites mal dormidas, os choros inexplicáveis, as preocupações. Constantes sobre se estavam fazendo tudo certo, testaram a paciência e a energia de ambos. Fernando, que sempre foi extremamente controlado e organizado, descobriu que bebês não seguem cronogramas. Aos 3 meses de Pedro, ele estava exausto e ligeiramente frustrado. Ele chora todas as noites às 2 da manhã. Fernando disse numa manhã, os cabelos desalinhados e olheiras pronunciadas. Independentemente do que fazemos, trocar, alimentar, aninar. É como se tivesse um alarme interno. Beatriz, igualmente cansada, mas mais adaptável, riu suavemente. Bem-vindo à paternidade, amor. Bebês não leram os manuais de gerenciamento que você usa na empresa. A observação, embora bem-humorada, tocou em algo mais profundo. Fernando estava lutando para aplicar sua mentalidade de solução de problemas à paternidade e estava descobrindo que amor e cuidado não funcionam como planilhas de negócios. Foi Helena quem ofereceu a perspectiva necessária. Senhor Fernando, ela disse certa tarde, encontrando-o tentando fazer Pedro parar de chorar, com a determinação de alguém negociando. Um contrato. Posso sugerir algo, qualquer coisa, Fernando respondeu exasperado. Pare de tentar resolver o Pedro, apenas esteja com ele. Fernando a olhou sem entender. Como assim? Sente-se com ele. Converse com ele. Conte sobre seu dia, sobre os projetos, sobre qualquer coisa. Ele não precisa que você o conserte. Ele precisa que você o ame. Naquela noite, quando Pedro começou a chorar às 2 da manhã, Fernando decidiu tentar a abordagem de Helena. Em vez de verificar metodicamente cada possível problema, ele simplesmente pegou o filho e se sentou na poltrona do quarto do bebê. Oi, Pedro, ele sussurrou. Sou eu, seu papai. Você não consegue dormir também. Para sua surpresa, Pedro parou de chorar
e o olhou com aqueles olhos azuis enormes que havia herdado de Beatriz. Sabe, Fernando continuou, hoje aprovamos o projeto de um novo playground no condomínio. Vai ter escorregadores, gangorras, uma casinha na árvore. Você vai adorar quando for maior. Pedro emitiu um pequeno som quase como se estivesse respondendo. Eu fico nervoso às vezes, Fernando confessou para o filho. Nervoso porque quero ser um bom pai para você. Meu pai era maravilhoso, mas eu não sei se tenho as mesmas qualidades que ele tinha. Beatriz apareceu na porta do quarto, atraída pelas vozes baixas. Ela permaneceu em silêncio, observando Fernando abrir seu coração para o filho. Mas vou tentar, Pedro. Vou tentar ser paciente quando você não entender as coisas do meu jeito. Vou tentar lembrar que você é uma pessoa pequena, com sentimentos grandes, não um projeto que precisa ser gerenciado. Pedro bocejou e se aninhou, contra o peito do pai, finalmente relaxando. Eu te amo, meu filho, Fernando murmurou. Mais do que jamais pensei que fosse possível amar alguém. Beatriz sorriu e, silenciosamente, voltou para o quarto, deixando pai e filho terem aquele momento. Quando Fernando finalmente voltou para a cama, ela estava fingindo dormir. Eu sei que você estava ouvindo, ele sussurrou, deslizando de volta para debaixo dos lençóis. Estava, ela admitiu, se virando para encará-lo na escuridão. E estou orgulhosa de você. Por quê? Por aprender que ser pai não é sobre ter controle, é sobre ter coragem de amar sem garantias. Fernando a puxou para perto. Ele me assusta às vezes. O quanto eu o amo. O quanto vocês dois significam para mim. Eu sei, Beatriz murmurou contra seu peito. Eu sinto o mesmo. Os meses seguintes trouxeram uma nova dinâmica para a família. Fernando aprendeu a equilibrar seu perfeccionismo com a paciência que a paternidade exigia. Beatriz descobriu que era uma mãe intuitiva, capaz de interpretar os sinais de Pedro com uma facilidade que a surpreendia. Quando Pedro completou 8 meses, aconteceu algo que mudou tudo novamente. Beatriz estava dando banho em Pedro quando sentiu uma náusea familiar. Desta vez, ela reconheceu o sinal imediatamente. Fernando, ela chamou a voz trêmula de emoção. O que foi? Ele apareceu no banheiro imediatamente alerta. Acho que estou grávida de novo. Fernando quase deixou cair a toalha que estava segurando. De novo. É cedo demais para ter certeza, mas... Beatriz sorriu através das lágrimas que começaram a formar. Meu corpo está me dando os mesmos sinais de antes. Desta vez a confirmação veio com menos surpresa, mas igual alegria. Quando o médico confirmou que Beatriz estava grávida de 10 semanas, Fernando simplesmente a pegou no colo e girou com ela no consultório. 2 crianças, ele disse maravilhado. Vamos ter 2 crianças. Pedro vai ser irmão mais velho. Beatriz riu. Ele vai ter alguém para proteger. Na volta para casa, eles discutiram como contariam para Pedro, como se organizariam com 2 bebês, como a casa comportaria uma família em crescimento. Lembra quando você disse que queria construir algo duradouro? Beatriz perguntou, observando Pedro dormir em seu bebê conforto no banco de trás. Lembro. Acho que conseguimos, ela disse, a mão instintivamente, indo para o ventre ainda plano. Estamos construindo uma família. Como a chegada de mais um bebê afetará essa família que continua crescendo? Aos 7 meses da segunda gravidez, Beatriz enfrentou complicações inesperadas. Durante uma consulta de rotina, a médica detectou sinais de pré-eclâmpsia, exigindo repouso absoluto e monitoramento constante. Não é grave ainda, a doutora Fernanda explicou com cuidado, mas precisamos ser muito cautelosos. Qualquer descuido pode ser perigoso para você e para o bebê. Fernando empalideceu completamente. Perigoso como? Com repouso e medicação adequada, a maioria dos casos evolui bem, mas Beatriz precisará ficar internada para observação nas próximas semanas. A notícia atingiu a família como um raio em céu azul. Fernando, que estava começando a se sentir confiante como pai, de repente se viu diante da possibilidade de perder tudo o que mais amava. Eu vou ficar bem. Beatriz tentou tranquilizá-lo no caminho para o hospital, segurando sua mão trêmula. A médica disse que é tratável. Mas e se...
Fernando começou, a voz falhando. Não, Beatriz o interrompeu firmemente. Não vamos pensar em esse. Vamos pensar em soluções, em cuidados, em fazer tudo certo para nossa filha nascer saudável. Filha? Fernando perguntou mesmo na tensão do momento, notando o pronome específico. Beatriz sorriu fracamente. Eu sei que é. Menina, tenho certeza. Na primeira noite no hospital com Beatriz conectada a monitores e Fernando dormindo desconfortavelmente na poltrona ao lado da cama, ela teve um momento de profunda reflexão. Observando Fernando, cabelos desalinhados, terno amarrotado, mão ainda estendida para tocar a dela mesmo dormindo, Beatriz percebeu o quanto eles haviam crescido juntos. O homem que havia se casado com ela, por uma mistura confusa de paixão e controle, havia se tornado alguém capaz de amar sem reservas, de ser vulnerável, de colocar a família acima de tudo. E ela própria havia se transformado de uma menina assustada em uma mulher que entendia seu próprio valor, que podia amar profundamente, sem medo de perder a identidade. Fernando, ela sussurrou na escuridão. Ele acordou instantaneamente como se tivesse estado esperando sua voz. Você está bem? Quer que chame a enfermeira? Estou bem. Eu só queria te dizer algo. Fernando se inclinou para mais perto, pegando sua mão. Mesmo se algo acontecer, Beatriz começou. Beatriz, não me deixa falar, ela pediu gentilmente. Mesmo se algo acontecer, eu quero que saiba que estes 2 anos foram os melhores da minha vida. Você me deu, Pedro, me deu uma família, me deu a chance de descobrir quem eu realmente sou. Lágrimas brilharam nos olhos de Fernando. Não fale assim. Não é desespero, amor. É gratidão. Beatriz apertou sua mão. Independentemente do que acontecer, nós criamos algo bonito. Amor verdadeiro, uma família real, um lar que é nosso. Fernando se levantou e cuidadosamente se deitou ao lado dela na cama estreita do hospital. Você é minha vida inteira, Beatriz. Você e Pedro e essa menina que está chegando. Vocês são minha vida inteira. Eles dormiram abraçados, unidos, pela força do amor que haviam construído e pela determinação de enfrentar juntos qualquer desafio. As 2 semanas seguintes testaram toda a família. Pedro, agora com quase 1 ano, sentia a ausência da mãe e ficava choroso e grudento com Fernando. Helena se desdobrava para cuidar de todos, mas a tensão era palpável na casa. Fernando praticamente morava no hospital, saindo apenas para banhos rápidos e para ver Pedro. Suas empresas funcionavam no piloto automático, com ele delegando tudo para poder ficar ao lado de Beatriz. Você precisa trabalhar, Beatriz insistia. As empresas precisam de você. As empresas podem esperar, Fernando respondia invariavelmente. Você não pode. Foi na 3ª semana de internação que aconteceu o momento mais assustador. Durante a madrugada, os monitores de Beatriz começaram a apitar alarmantemente. Sua pressão arterial havia disparado e ela estava tendo convulsões. Precisamos fazer o parto agora, a doutora Fernanda anunciou para Fernando, que estava branco de terror. O bebê está em sofrimento. Mas ela só tem 32 semanas, Fernando protestou. É a única chance de salvar as 2. As próximas 2 horas foram as mais longas da vida de Fernando. Enquanto Beatriz estava em cirurgia de emergência, ele caminhou pelos corredores do hospital como um fantasma orando para qualquer força superior que estivesse disposta a escutar. Helena chegou e trouxe Pedro, que imediatamente sentiu a tensão e começou a chorar. Fernando pegou o filho no colo e eles choraram juntos. Sua mamãe é forte, Fernando murmurou para Pedro. Ela vai ficar bem, ela tem que ficar bem. Finalmente a doutora Fernanda emergiu da sala de cirurgia, ainda vestindo os equipamentos médicos. Fernando se levantou tão rapidamente que quase derrubou Pedro. Como elas estão? Ele perguntou, a voz rouca de ansiedade. A médica sorriu cansadamente. Beatriz está estável. A pressão voltou ao normal e ela está respondendo bem. E vocês têm uma filha linda, muito pequena, mas lutadora. Fernando sentiu os joelhos fraquejarem de alívio. Posso vê-las. Beatriz ainda está se recuperando da anestesia, mas a bebê está na UTI neonatal.
Ela vai precisar ficar lá por algumas semanas, mas os sinais são muito positivos. Quando Fernando viu a filha pela primeira vez tão pequena, que cabia na palma de sua mão conectada a vários equipamentos, mas claramente viva e lutando, ele soube que sua vida havia mudado novamente desta vez, de uma forma que jamais poderia ter antecipado. Maria Eduarda, ele sussurrou lembrando do nome que Beatriz havia escolhido. Bem-vinda ao mundo, minha pequenininha. Seu papai está aqui e sua mamãe também. Nós vamos cuidar de você. Será que Maria Eduarda conseguirá se desenvolver bem e a família finalmente encontrará a paz? 3 meses depois, a casa em Alphaville finalmente ecoava com as risadas e choros de 2 crianças. Maria Eduarda havia superado todas as expectativas, médicas desenvolvendo-se rapidamente após as primeiras semanas críticas na UTI neonatal. Pedro, inicialmente confuso com a chegada da irmã, rapidamente se tornou seu protetor oficial, sempre querendo ajudar a alimentá-la e fazer caretas para fazê-la sorrir. Beatriz, completamente recuperada do parto traumático, encontrou em si uma força maternal que a surpreendia diariamente. Conseguia cuidar de 2 crianças pequenas com uma naturalidade que fazia Fernando se apaixonar por ela mais profundamente a cada dia. Você é incrível, ele disse certa manhã observando-a alimentar Maria Eduarda, enquanto simultaneamente brincava de esconder com Pedro. Como consegue fazer isso parecer tão fácil? Porque não estou fazendo sozinha. Beatriz respondeu sorrindo para ele. Temos Helena, temos um ao outro. E, principalmente, temos amor suficiente para todos. A rotina da família havia encontrado seu próprio ritmo. Fernando havia aprendido a balancear o trabalho com a presença ativa em casa, muitas vezes trazendo documentos para revisar durante as sonecas das crianças. Beatriz descobriu que adorava ser mãe, mas também sentia falta dos desafios intelectuais que encontrara ao participar dos projetos de construção. Tenho uma proposta para você, Fernando disse durante o jantar, numa noite em que as crianças finalmente haviam dormido cedo. Que tipo de proposta? Beatriz perguntou intrigada pelo tom formal que ele havia usado. A empresa está considerando um novo projeto, um complexo de apartamentos voltados para famílias jovens com playground, integrado área de lazer completa, espaços para crianças pequenas. Fernando se inclinou para a frente. Eu gostaria que você fosse a consultora oficial do projeto. Você entende as necessidades das famílias de uma forma que eu nunca poderei entender sozinho. Beatriz o encarou surpresa. Você está falando sério. Completamente. Seria meio período flexível, e você poderia trabalhar muito de casa. Mas seria seu projeto, suas decisões, sua visão sendo implementada. A ideia de ter um projeto profissional próprio, de usar sua experiência como mãe para criar algo que beneficiaria outras famílias, encheu Beatriz de uma empolgação que ela não sentia há meses. Eu adoraria, ela disse, os olhos brilhando. Mas como vamos gerenciar com as crianças? Helena já se ofereceu para mais horas e eu posso ajustar meu horário para estar mais presente. Além disso, Fernando sorriu. Pedro está quase pronto. Para a escolinha e Maria Eduarda está dormindo períodos mais longos. O projeto se tornou a paixão compartilhada do casal. Beatriz trouxe ideias inovadoras, playgrounds para diferentes idades, salas de amamentação, espaços para festas infantis, até mesmo um pequeno centro médico pediátrico no térreo. Fernando contribuía com a expertise técnica e financeira, mas sempre respeitando a visão de Beatriz. Este vai ser nosso legado, Beatriz disse certa tarde, enquanto revisavam os projetos finais. Não apenas para Pedro e Maria Eduarda, mas para todas as famílias que viverão aqui. Nosso segundo filho, conjunto, Fernando brincou. Depois de Pedro e Maria Eduarda, agora temos o residencial Família Almeida. Família Almeida, Beatriz repetiu, saboreando as palavras. Ainda parece surreal às vezes. O quê? Que eu tenha uma família de verdade, que nós tenhamos construído isso juntos. Ela olhou ao redor da biblioteca onde estavam trabalhando, observando as fotografias que agora decoravam as estantes, Pedro dando os primeiros passos. Maria Eduarda sorrindo pela primeira vez, momentos de família, capturados ao longo dos meses. Você sabe o que eu mais amo em nossa história?
Fernando perguntou, fechando os projetos e se voltando inteiramente para ela. O quê? Que começou impossível e se tornou inevitável. Ele se aproximou dela. Quando nos casamos, eu pensava que estava comprando companhia. Você pensava que estava sendo vendida. Nenhum de nós imaginava que íamos descobrir que somos almas gêmeas. Beatriz sorriu, tocando o rosto dele gentilmente. Almas gêmeas que tiveram que aprender a se reconhecer. E conseguimos, apesar de todos os obstáculos, de todos os mal-entendidos, de todos os medos. Um choro suave ecoou do monitor do bebê, interrompendo o momento romântico. Ambos riram. Maria Eduarda está acordando. Beatriz disse, se levantando. Eu vou, Fernando se ofereceu. Você termina de revisar os planos. Enquanto Fernando subia para cuidar da filha, Beatriz se dirigiu à janela da biblioteca. Lá fora, o jardim que haviam projetado juntos estava florescendo. Conseguia ouvir a voz de Fernando, conversando suavemente com Maria Eduarda, provavelmente contando sobre o projeto do dia, como fazia todas as noites. Pedro apareceu na porta da biblioteca, segurando seu ursinho de pelúcia e esfregando os olhos, sonolentos. Mamãe, posso dormir aqui com você? Claro, meu amor, Beatriz disse, abrindo os braços. Pedro se aninhou em seu colo e ela se sentou na poltrona que havia se tornado dela desde os primeiros dias na mansão do Morumbi. Agora, em sua própria casa, em sua própria biblioteca com seu filho no colo e sua filha sendo ninada pelo homem, que amava Beatriz, sentiu uma completude que jamais havia imaginado ser possível. Mamãe, Pedro murmurou quase dormindo. Sim, meu amor, eu te amo. Eu também te amo, Pedro. Muito, muito mesmo. Quando Fernando desceu com Maria Eduarda, finalmente adormecida, encontrou Beatriz e Pedro dormindo juntos na poltrona, iluminados pela luz suave da lareira. Ele permaneceu na porta por um momento, gravando a cena na memória. Esta era sua família. Esta era a vida que haviam construído juntos, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. O que começara como um casamento de conveniência havia se transformado no amor mais verdadeiro que qualquer um deles poderia ter imaginado. Fernando se aproximou silenciosamente e beijou a testa de Beatriz, depois a de Pedro. Obrigado, ele sussurrou para o universo, por me ensinar que o amor verdadeiro às vezes chega disfarçado de acaso, mas sempre chega no momento certo. 5 anos haviam se passado desde aquele dia nervoso em que Beatriz saiu da penha em um vestido emprestado para se casar com um estranho. Agora, aos 24 anos, ela era mãe e esposa empresária e a mulher mais amada que Fernando poderia desejar. E enquanto observava sua família dormir, Fernando Almeida soube que havia encontrado seu maior projeto de construção, uma família construída, sobre alicerces de amor verdadeiro, onde cada dia era uma nova oportunidade de criar memórias felizes. O amor havia chegado disfarçado de obrigação, mas revelou ser o milagre que ambos precisavam para descobrir quem realmente eram quando amavam, e eram amados sem reservas.